É impressionante como praticamente todos os filmes que o Guillermo del Toro fez depois de ganhar o Oscar são melhores do que o filme que deu o Oscar pra ele. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Frankenstein, a versão de 2025 dirigida pelo Guillermo del Toro. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Pessoal, se vocês acompanham o Guillermo del Toro desde a ascensão dele em Hollywood nos anos 2000, certamente em algum período do tempo você já ouviu ele falar sobre o Frankenstein de Mary Shelley, que ele descreve como o livro preferido dele, como o projeto que ele sempre quis fazer a vida inteira. O del Toro tem uma coleção de projetos não realizados, né? Eu diria que os dois principais foram o Frankenstein, que agora é uma realidade, e o Nas Montanhas da Loucura do H.P. Lovecraft. E mais, Frankenstein ele sempre falou com muita paixão, sempre se sentiu muito nervoso até, né, em fazer ou não fazer. É o projeto de sonhos do Guillermo del Toro, que ele tá falando a público desde 2007, né? Naquele período ele diz que a versão definitiva ainda não existia, apesar de ele adorar o clássico de 1931, dirigido pelo James Whale, com o Boris Karloff no papel da criatura, e que também o roteiro que o Frank Darabont tinha escrito para o Frankenstein de Mary Shelley do Kenneth Branagh era meio que perfeito, mas que ele não tinha sido filmado da forma que deveria, né? A gente falou aqui sobre o filme do Branagh, sobre como o Darabont odeia aquele filme, então del Toro sempre falou muito sobre esse projeto. Ele começa a fazer os primeiros rabiscos, desenhos e artes conceituais de como ele queria que a criatura se parecesse a partir de 2008, e em 2009 ele fecha um acordo com a Universal Pictures, né, para fazer 3 filmes para eles. Um desses projetos seria a sonhada adaptação do Frankenstein, que ele já começaria a rabiscar, né, trechos de roteiro e testes de design e maquiagem, que teriam o Doug Jones, o grande colaborador dele, né, que interpretou o Abe Sapien, os monstros do Labirinto do Fauno, o Homem-Peixe da Forma da Água, no papel da criatura, né. Ele já seria descrito como algo bem diferente, mais magro, né, um pouquinho mais sutil, não teria aquela aparência brutal, monstruosa que a gente viu no Boris Karloff e também no Robert De Niro, por que não, além de outras várias adaptações. Só que esse projeto acaba nunca acontecendo, né? A Donna Langley, produtora, chefe da Universal Pictures, chegou a oferecer o Frankenstein e a noiva de Frankenstein para o del Toro fazer, só que ele acabou colocando outros projetos na frente, como a Colina Escarlate, que saiu naquela época, o Círculo de Fogo que ele fez para Warner Bros., A Forma d'Água, que deu o Oscar para ele. Então o projeto fica meio que morto, né? Mas ele sempre falou sobre ele, já falou da possibilidade de desenvolver mais de um filme baseado no livro, porque ele diz que é uma obra muito complexa, já brincou com a ideia do Benedict Cumberbatch no papel da criatura. A gente ouviu de tudo sobre esse Frankenstein, e é só nos anos 2020, quando o Guillermo del Toro já tem uma parceria com a Netflix do Pinóquio, a animação stop motion que eu comentei aqui no canal, que é linda, maravilhosa, assistam. O sucesso daquele filme no Oscar, né, e também na plataforma, imagino, garante que o del Toro consiga o financiamento e o orçamento que ele sempre desejou para adaptar o Frankenstein agora na Netflix, né? Seriam 120 milhões de dólares, é uma grana tremenda que nenhum estúdio de cinema daria para o del Toro lançar no cinema esse filme, né? É um daqueles projetos onde é só no streaming mesmo que ele ia conseguir essa verba e essa liberdade criativa também. Em 2023, o del Toro anuncia o Oscar Isaac no papel do Victor Frankenstein, a Mia Goth no papel da Elizabeth e o Andrew Garfield no papel da criatura. Pois é, a gente tá vendo o Jacob Elord aí, mas o primeiro nome foi o Andrew Garfield, e ele infelizmente teve que sair devido a complicações na greve do SEG, outros compromissos e projetos. Foi uma partida bem difícil para ambos, mas o del Toro encontrou um substituto no Jacob Elord, né, o ator da série Euforia, do filme do Elvis, o Priscilla, e olha só que curioso, pessoal, o del Toro gastou 9 meses trabalhando e refinando o design da criatura no Andrew Garfield. Quando o Garfield saiu, ele teve 9 semanas para readaptar tudo para o Jacob Elord, que é um cara mais alto, que tem uma fisionomia, né, no rosto também diferente. Então o del Toro conta que foi um trabalho de muita pressão, né? Imagina, é o seu projeto de sonhos, é o filme que você esperou a sua vida inteira para fazer, aí o ator que faz o monstro sai, e aí você tem que mudar totalmente o visual dele. Isso é
insano, inacreditável, mas deu certo, né? As filmagens foram extensas, foram 7 meses de filmagem, de fevereiro até setembro de 2024, passando pelo Canadá, pela Escócia e pela Inglaterra, chegando agora, finalmente, né, um ano depois, na Netflix, estreia no dia 7, você pode encontrar sessões de cinema bem limitadas do Frankenstein na sua cidade, dê uma olhada depois. Eu consegui assistir no cinema e eu fico muito feliz de ter feito isso, porque é um dos filmes mais belíssimos que o Del Toro já fez em muito tempo, né? Ele tem cara de cinema, a grana tá na tela, e é, né, como adaptação de Frankenstein, certamente um filme de Guillermo Del Toro, e eu digo isso no melhor sentido da palavra, porque é muito bom. A história do filme acompanha o experimento do cientista Victor Frankenstein, vivido por Oscar Isaac, que ao buscar uma forma de acabar com a morte, cria a vida em um novo ser artificial interpretado por Jacob Elordi. Então, basicamente, você não tem grandes mudanças na história e na estrutura, né? Ele é uma adaptação direta do livro da Mary Shelley, ele começa da mesma forma, né, com aquele prólogo do navio tentando chegar no Polo Norte, que acaba encontrando o Victor em combate com a criatura, e os flashbacks contados da perspectiva do Victor, que vão mostrando como ele deixou a casa dele para estudar medicina e buscar uma forma de trapacear a morte, né, de criar a vida imortal. São os mesmos passos de história, e foi até meio esquisito assistir logo depois de ter revisto do Kenneth Branagh, que quando você, né, vê duas versões da mesma obra perto, você fica comparando um pouco as duas, mas o Del Toro faz a coisa dele, né, ele é um filme totalmente dele, né, acho que principalmente pelo visual, eu tenho que começar pelo visual, porque esse filme aqui é um deleite de se olhar, o design de produção, os figurinos, tem todo aquele elemento gótico, romântico, impressionista que o Del Toro sempre traz nos trabalhos dele, porque, por exemplo, no momento em que o Victor tem aquela reunião, né, nos mestres ao redor dele lá de medicina, ele traz um torso, uma cabeça e um corpo e um braço que ele consegue reanimar com uma carga elétrica muito menor, né? E aquele bicho, né, aquele torso, ele se move da maneira que você imagina que o Del Toro faria, né? Tipo, naquela cena tava escancarado, esse é o Frankenstein do Guillermo Del Toro e é lindo, funciona. A fotografia do Dan Lautzen, né, que virou o grande parceiro dele nesses últimos anos, é espetacular, é magnífico. Eu tenho dó, assim, né, de infelizmente a grande maioria das pessoas vai ver na Netflix esse filme, mas é um filme de tela grande. Eu fiquei, assim, embasbacado com a riqueza dos valores de produção na tela. Eu vi que custou 120 milhões, eu acredito, porque tá tudo na tela, é lindo, é excepcional. Ele não é tão bom dos efeitos digitais, devo dizer isso, né? O Del Toro, ele sempre enche a boca pra falar que ele não gosta de CGI, de usar efeitos visuais. Quando eles aparecem no filme aqui, né, na maioria dos casos, animais, lobos e feras, você vê que realmente não tem muito detalhe ali, né? Meio saga Crepúsculo, mas tudo bem, tem um asterisco aí, de resto, eu acho que a produção é magnífica, eu gostei muito do design do castelo, onde a criação da criatura é feita, o visual do monstro, né? Eu vou falar mais sobre isso depois, mas visualmente é um deleite, e eu gosto de como ele começa de uma maneira bem brutal, bem energética, porque é aquele ponto do livro da criatura perseguindo o Victor até o navio, só que aqui é feito como um filme de monstro mesmo, um filme de monstro violento com a energia até de um filme de super-herói, porque a criatura tem uma força descomunal, ela consegue empurrar o navio inteiro, ela consegue quebrar membros e partir pessoas no meio, e é bem gráfico, bem gore, e te dá uma urgência, até pelo visual dele, que tem um longo capuz, tem uma capa escondendo metade do rosto dele. O Del Toro se diverte à beça com a presença iconográfica e ameaçadora da criatura, mas ele faz a mesma coisa também, contando detalhadamente a história do Victor, né? Tem algumas diferenças significativas, né, na relação dele com o pai adotivo, que é vivido pelo Charles Dance, que inclusive está interpretando o pai de um Victor Frankenstein pela segunda vez, porque ele fez isso também naquele filme horroroso escrito pelo Max Landis em 2015 com o James McAvoy. Então ele tem uma criação muito diferente, o irmão dele tem uma idade parecida, né, ele não é uma criança que nem a gente viu no filme do Branagh e no livro da Mary Shelley, o que também muda muito a relação dele com a Elizabeth, vivida pela Mia Goth. Pra mim é um dos elos mais fracos do filme, porque eu sinto que se a Elizabeth tá nessa história é pra servir ao romance muito passional que existe com o Victor. Aqui ela é noiva do irmão dele, que tem a idade similar, e aí fica naquela tensão só. E aí eu fiquei esperando algo mais relevante para acontecer, né? Eu não vou entrar em spoilers aqui, mas tem uma diferença
bem grande em relação ao que acontece no livro e em outras adaptações. É coerente com a história, né? Eu gosto do fato de que a personagem da Mia Goth aqui, ela é bem diferente, né? Ela tem um interesse grande por insetos, que é algo totalmente Guilherme Del Toro, né? Porque ela fala que os insetos são seres vivos puros, próximos de Deus, e ela encontra isso quando ela conhece a criatura do Jacob Elord, né? Quase como se fosse um grande inseto, né? Pela simplicidade, a ingenuidade dele, né? Tudo é novidade para ele. Esse é o ponto mais forte para mim, mas tirando isso, eu acho que não diz muito ao que veio essa personagem e a relação dela dentro da história que eles estão contando. Eu gosto do Oscar Isaac, eu gosto de como ele começa como um cara bem idealista, mas extremamente arrogante, né? Ele tá sempre colocando na frente de todo mundo que ele consegue fazer aquilo, de que a visão dele é a correta. Tem uma relação interessante com o personagem do Christoph Waltz, que é o tio da Mia Goth, é o cara que financia o experimento do Frankenstein, e é muito curioso como o Victor se torna uma figura bem cruel com a criatura, da mesma forma que o Charles Dance era com ele durante a primeira metade da história, né, quando mostra o Victor criança. O que me leva, claro, a criatura vida pelo Jacob Elord. Eu nem imagino a pressão, né, em cima do cara de ter substituído um ator que estava já há quase um ano se preparando na visão do Del Toro, mas quando você assiste o filme parece que o Jacob Elord era o único cara para esse papel. Ele tá excelente, é uma performance muito física no início, né, porque a criatura não sabe falar, não sabe se expressar muito, então tem uma postura que ele faz o tempo inteiro de andar meio assim, que é impossível não notar, mas que não fica tosco, não fica cartunesco, assim. É uma dedicação física notável e que também vai crescendo muito na performance, né? O ponto mais mágico da história do Frankenstein nos filmes e no livro é acompanhar a perspectiva da criatura, porque depois que ele sai do laboratório, ele né, fica à margem da sociedade e acaba criando um elo com uma família de fazendeiros, principalmente com o idoso cego que aceita ele por quem ele é, justamente porque ele é incapaz de vê-lo. É o momento mais lindo da história e desse filme aqui também, e o Jacob Elord arrebenta, sério, ele sumiu nesse papel, não é uma transformação física tão gritante, né, o trabalho de maquiagem, ele é meio sutil, ele é meio discreto, né, você tem algumas linhas bem delicadas, é uma visão mais delicada, gótica, quase emo pro monstro Frankenstein, mas que funciona, pra mim não soou tosco ou fora do padrão do que deveria ter sido. Eu gosto que tem uma fala no começo do filme onde o Victor fala que ele é muito bom para costurar, então o resultado não seria grotesco, o que já implicita aí que a gente não vai ter grandes cicatrizes de costura igual a do Robert De Niro, por exemplo, né? Então ele parece um pouco uma obra de arte, né? Uma criação similar ao que a gente vê do Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, por exemplo. Lembra um pouco o Engenheiro do Prometheus. É uma espécie de arte clássica que ele está buscando ali. Eu acho que o Del Toro e a equipe de maquiagem acertaram tremendamente na concepção, no visual, no cabelo longo que cresce nele também, mas especialmente o Elord. O Elord fez um trabalho excelente. Eu acho que é uma das grandes performances que eu vi esse ano, porque ele é capaz de te assustar sim, mas de te comover pra caramba, de emocionar muito, né? Os monólogos que ele tem com o idoso cego representam assim o ponto alto do filme, na minha opinião, e é o momento assim mais difícil de acertar, mas eu acho que o filme faz isso muito bem, né? O Del Toro, ele encontra uma forma muito coesa de estruturar a história, né, dividindo em duas partes, a do Victor e a da criatura, e ele encontra um elo assim sobre pais e filhos, né, sobre os perigos da criação, os perigos da obsessão, os temas da Mary Shelley e do Frankenstein estão muito bem preservados aqui, apesar de algumas mudanças, apesar de algumas ideias que eu não considero tão boas assim, né? Acho que é um projeto tão apaixonado pro Del Toro que é impossível, assim, às vezes você enxergar tudo como deveria ser, né? E ele vai trazer ideias mais radicais. E beleza, eu acho que para um livro que existe há tanto tempo, já rendeu tantas obras, você não pode simplesmente fazer o básico. Você tem que ir lá e deixar a sua marca, e eu acho que o Del Toro fez isso muito bem. Eu considero um dos melhores filmes que ele fez em muito tempo, né? Eu tô começando a ficar reconquistada pelo Del Toro, porque eu não gostei de Colina Escarlate, não gostei da Forma da Água, mas aí agora, com o Beco do Pesadelo, legal, Pinóquio, lindo, Frankenstein, lindo também, acho que agora eu tô voltando a ser um fã de Guillermo Del Toro, e esse Frankenstein, né, como projeto que ele sempre quis fazer, valeu a pena. Eu acho que é uma das adaptações mais fortes e relevantes que o livro já teve. Para Frankenstein de 2025, eu dou uma nota 8.
O filme estreia na Netflix no dia 7 de novembro, mas eu reforço, confiram a programação da cidade de vocês, é possível que exista uma sessão aí perto, e deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam dessa versão e qual é o Frankenstein definitivo da sétima arte. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.